E aí galerinha, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Os Matemáticos. Hoje a nossa aula é sobre triângulos semelhantes e os casos de semelhança, tá certo? Boa aula para você. E aí galera, vamos lá? Triângulos semelhantes é a aula de hoje. Seguinte galera, o triângulo semelhante, ele está dentro de uma matéria que nós trabalhamos na videoaula 92. Então eu sugiro que quem não assistiu, volta lá e assiste, é uma aula curtinha, você vai entender melhor a aula de hoje. Ou, se você quiser continuar ou já assistiu, vamos só relembrar então as duas condições. Na aula 92 nós trabalhamos com polígonos semelhantes. E vamos lembrar, para dois polígonos serem considerados semelhantes, ele tem que ter duas condições. A primeira condição é: os ângulos correspondentes precisam ser congruentes, ou seja, precisam ter a mesma medida. Combinado? E eu até brinquei lá com vocês no vídeo. E segunda condição: os lados correspondentes precisam ser proporcionais. Então, condição 1, ângulos iguais. Condição 2, lados proporcionais. Só que quando estes polígonos forem triângulos, galera, aí a matemática tem uma ótima notícia pra gente. Eu não preciso gastar tanto tempo verificando. Quem já fez atividades de polígonos semelhantes deve ter percebido que é uma certa mão de obra você verificar os ângulos, depois verificar os lados. A boa notícia é que nós temos 3 casos de semelhanças que vão fazer a gente aqui ganhar tempo quando o exercício for sobre triângulo. O primeiro caso, nós vamos batizar de caso AA. O que ele quer dizer? Vamos lá, ó. Ele quer dizer o seguinte: se você tiver dois triângulos, por exemplo, ABC e DEF, ele diz o seguinte: se você tem, por exemplo, ó, se, analisa aqui comigo, se, tá vendo que o ângulo A, esse é o símbolo de ângulos congruentes, ó, um tracinho, um tracinho. Tá vendo que o próprio desenho tá falando pra gente que o ângulo A é congruente ao ângulo D, perdão, é D aqui. Tá vendo, ó? A congruente a D. Se A é congruente a D e o B, tá vendo, ó? 3 marquinhas e 3 marquinhas. E o B tá congruente ao E, então nós podemos já aqui afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Entenderam? Então é basicamente isso, galera. Eu ganho tempo com isso, eu não preciso verificar. Ah, professor, mas e o terceiro ângulo? É automático, tá vendo? Se eu tenho dois ângulos iguais, automaticamente o terceiro também vai ser congruente. Ah, e os lados eu não preciso verificar? Essa é a boa notícia. Se os polígonos forem triângulos, atenção, só no caso do triângulo, se dois ângulos forem congruentes, você já vai poder afirmar para mim que os triângulos são semelhantes. Combinado? E a isso, você sempre vai justificar que este caso se chama caso AA, ângulo-ângulo. Tem que justificar na hora de provar que eles são semelhantes, combinado? Vocês vão ver já já no exercício que eu vou passar. O segundo caso, pessoal, ele se chama LAL, lado, ângulo, lado. Ele diz o seguinte, pessoal, vamos analisar aqui comigo, ó. Se formos fazer, ó, primeiro que ele já fala que o ângulo A é congruente ao ângulo D, tá vendo só? Então ele já está me dando um ângulo. E se você analisar bem, olha só, o 4, vamos fazer um comparativo do 4 com 10, ó. 4 está para 10, assim como 3,2 está para 8. Para quem não se lembra, é assim que a gente prova se eles são proporcionais ou não. Então vamos provar aqui rapidinho, ó. 10 vezes 3,2, 32. E 4 vezes o 8 também é 32. Então tá vendo? Eles são proporcionais. Então perceba que eu tenho dois lados proporcionais e o ângulo entre eles, atenção, tá vendo? Ó, o ângulo entre eles precisam ser congruentes. Então neste caso, você também já vai poder afirmar para mim que esses triângulos são semelhantes. Então vai ficar assim, quer ver? Ó? Se o ângulo A é congruente ao ângulo D e o AB está para o D,
Assim como o AC está para o DF, tá vendo? Ângulo, lado e lado, ó. É o caso LAL. Então, você vai escrever isso para mim, ó. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Ah, mas e o terceiro lado? Ele já vem automaticamente com essa propriedade. Se eu tenho dois lados proporcionais e o ângulo entre eles, cuidado com esse detalhe. Se eles forem congruentes, automaticamente os triângulos já serão semelhantes. Combinado? E o terceiro e último caso, vamos chamar de LLL. Então ele é lado... Opa, vamos lá, vamos arrumar aqui, ó, ao vivo. Aproveitei a folha anterior. Na verdade é lado, lado, lado. Combinado, gente? Então vamos lá. Esse é bem tranquilo, ó. Você vai fazer o seguinte. Olha o 6 com 3. Então 6 está para 3. Assim como 4 está para 2. Assim como 5 está para 2,5. Consegue perceber que vai dar o mesmo resultado? Olha só, 6 dividido por 3 é 2, 4 dividido por 2 é 2 e 5 dividido por 2,5 também é 2, tá vendo? Os lados já são proporcionais. Ah, mas e os ângulos? Nós vamos verificar? É aí que está o grande lance dessa propriedade. No triângulo, se os três lados são proporcionais, automaticamente o triângulo já vai ser semelhante. Você vai escrever assim para mim. Se AB está para D, tá vendo aqui, ó? AB está para DE. Assim como AC está para DF. Aqui, ó. AC, DF. Assim como BC está para o EF. Se isso acontecer, então o triângulo ABC será semelhante ao triângulo DEF. Tudo bem? E aí você pode até escrever para mim, ó. Pelo caso LLL. Porque quando o enunciado não falar em semelhança, você é que tem que justificar para mim. Então vamos dar uma olhadinha em um exemplo aqui, ó. Vamos fazer dois exemplos. O primeiro nós vamos juntos e o segundo você vai fazer para mim sozinho. Então vamos lá, gente. Olha só. Zequinha precisa medir o comprimento X de um lago. Tá aqui o lago. Para cumprir essa tarefa, ele fez o esquema abaixo e obteve um triângulo ABC. Vamos lá, vamos visualizar onde está esse triângulo. Lembre-se das minhas dicas nas aulas de geometria. Nunca leia um enunciado inteiro. Vai lendo, vai analisando. Então, olha lá, ó. Triângulo ABC. Vamos visualizar ele, ó. A, B, C. Semelhante a um triângulo EDC. EDC. Então, ele já avisou pra gente aqui, ó, que eles são semelhantes. Então, ele deu todas as medidas, né? Vou destacar aqui o terceiro, ó. Ele avisou que esse é igual a esse. E aí ele pede para a gente determinar esse x. Tudo bem, gente? Então agora vamos lá, vou dar umas dicas legais. Nessa matéria, o principal erro dos alunos acontece justamente porque eles são enganados pela posição dos triângulos. Por exemplo, é normal um aluno vir aqui e montar assim, ó, x sobre 60 e o 300 sobre o 30. Então a minha principal dica para vocês é, cuidado, galera, na hora de montar a resolução de um exercício de triângulo semelhante, muito cuidado com a correspondência entre os lados. Na hora de montar, você tem que analisar os correspondentes. Para isso eu vou dar uma dica para vocês que é a seguinte, tenha sempre à mão uma canetinha colorida ou um lápis colorido para você destacar os correspondentes. E para você não se confundir nos correspondentes, você vai usar sempre o ângulo como referencial. Então, por exemplo, olha só. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Ele não tem 3 risquinhos? Quem está oposto a ele não é o 36, ó? Então vou pintar aqui, ó. Olha como é que o professor chegou nessa conclusão. Ele está oposto ao ângulo de 3 risquinhos, ó. Vai lá no outro triângulo e faz a mesma coisa. Localiza o ângulo de 3 risquinhos, ó, ele está aqui. E dá uma olhadinha quem está lá do outro lado, ó, oposto a ele. Você vai perceber que é o 300. O que isso significa?
significa que esse 300 é correspondente do 36. Então, na hora de montar o cálculo, você vai montar o 300 com 36. Ok? E vamos pegar aqui, ó, canetinha de outra cor. Tá vendo esse ângulo de um risquinho? Quem tá oposto a ele? Tá vendo que é o X, ó? Ó, vou pintar de azul, ó. Tá vendo no triângulo menor, um risquinho? Quem tá oposto a ele, ó? Viu só? E quem sobrou é correspondente de quem sobrou. Então, você não precisa necessariamente usar todas as informações do exercício. A gente vai usar aquilo que a gente precisa. Por exemplo, o 300 não é correspondente do 36? Então, olha lá, ó. 300 está para 36. Assim como o x está para o 60. Cuidado, hein? Se você começou falando do 300, volta e começa pelo x. Pronto, galera. Aqui a gente já vai conseguir resolver o valor de x. Uma dica também bem interessante é você tentar simplificar sempre que possível a sua fraçãozinha antes de começar a fazer os cálculos. Isso pode facilitar o seu exercício. Por exemplo, vamos simplificar aqui, ó. De cara eu já percebi que dá para simplificar por 6. Então aqui o 36 por 6 vai dar 6 e aqui por 6 vai dar 50. E se você for mais esperto do que o professor aqui, ó, dá para simplificar de novo por 2. Então vai ficar 25 e aqui vai ficar 3. Beleza? Vamos ganhar tempo. Então vamos nessa. 3 vezes x igual a 25 vezes 60. 25 vezes 60. Isso vai dar 3x igual a 1.500. X é igual a 500 metros. Essa é a resposta da largura, ou melhor, do comprimento deste lago. Tudo bem, galera? Agora eu quero que você faça o seguinte. Vou abrir aqui o exemplo 2. Dá um pause aí no nosso vídeo e tenta resolver esse exemplo para mim. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para conferir. Agora que você tentou resolver, vamos ver se você mandou bem. Quais são os fatores que deixam esse exercício um pouquinho mais complicado? Tá vendo? Tem um triângulo dentro do outro. Então a primeira dica que eu vou te dar é, toda vez que aparecer esse caso, você vai tirar um de dentro do outro, antes mesmo de ler o enunciado. Então olha só o que o professor vai fazer, ó. Fazer um desenho aqui. Esse aqui vai ser o meu grandão. A, B, C. E eu vou tirar aqui, desculpa o nosso desenho horrível aqui, mas dá pra gente entender. A, D, E. Combinado? Vamos colocar essa informaçãozinha importante aqui, ó. Ele avisa pra gente, ó. Na figura a seguir temos o ângulo ADE congruente ao ângulo ACB. Então ele tá falando pra gente que o D, ó, o D aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Ele é congruente ao C. Ó ele aqui, ó. Beleza? E mais uma coisa, galera. Tá vendo o ângulo A? Percebeu que o ângulo A ele apareceu nos dois triângulos? Então a gente também já pode pintar ele, ó. Esse ângulo A é o mesmo que esse, ó. Então eles são congruentes. Olha só que bacana, galera. Já vamos poder provar aqui, ó. Vamos provar que eles são semelhantes, porque o enunciado não falou. Então vamos lá, quer ver? Vai ficar assim, ó. Se o BAC, tá vendo? Olha o ângulo BAC. Tá vendo que ele é congruente ao DAC? Ele é congruente ao DAE, perdão. Por quê? Porque é o mesmo ângulo, né? Ângulo comum aos dois. E tá vendo que o ângulo C, tá vendo? Vou chamar ele de BCA. Tá vendo que ele também é congruente ao ângulo EDA? Tá vendo? Foi dado lá no enunciado. Se eu tenho dois ângulos, então, qual é a conclusão que a gente tira? O triângulo ABC é semelhante ao triângulo AED. Tá vendo? Eles são semelhantes. E já vamos avisar, ó. Pelo caso AA. Só que bacana? A nossa aula já funcionando aqui para a gente provar que eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, então agora vamos encaixar as medidas que o enunciado nos deu. Combinado? Então vamos lá, ó. Ele avisou que o DE tá aqui, ó. DE é 12.
que o AC, ó, o AC aqui, ó, o AC é 30, o AD é 15, ó, o AD aqui, ó, 15, e o AE 14,4, 14,4. E ele pergunta pra gente qual é a medida BC, ele pergunta essa daqui, ó. Então, olha só, gente, cuidado para você não sair montando assim, ó. X está para 12, o 30 está para o 14,4. Cuidado para não ser enganado pela posição. Inclusive, tem aluno que gira o triângulo para eles ficarem na mesma posição. Eu prefiro que você aprenda a resolver, independente da posição do triângulo. Eu prefiro que você aprenda a resolver utilizando os ângulos como referencial. Então, você vai fazer assim, quer ver? Ó? Vamos lá. Tá vendo esse ângulo rosa? Quem está oposto a ele não é o X? Então pinta, ó. Vou pintar de verdinho. Ó. Quem está oposto ao rosa, eu estou pintando de verdinho. Quem está oposto ao rosa aqui não é o 12? Então ele é correspondente, tá vendo? Usa o ângulo como referencial. Ó. O X é correspondente do 12. O que isso quer dizer na prática? Que na hora de montar a sua resolução, você vai colocar X está para 12. Olha lá, ó. Vamos continuar analisando. Dá uma olhadinha aqui, ó, quem está oposto ao ângulo verde, tá vendo, ó? Tá vendo que quem está oposto ao ângulo verde é esse lado aqui? Ele é ângulo verde, ele é correspondente de quem está oposto ao ângulo verde aqui. Perceba que não dá para montar uma razão entre eles, porque eu não sei essa medida. Então vamos pegar o que sobrou. Então, por eliminação, nós sabemos que, tá vendo que sobrou um ângulo aqui, ó? Eu vou colocar ele de pretinho. Aqui, ó. Então, o que sobrou foi o 30. Vou colocar ele preto aqui, ó. Ele é correspondente do que sobrou aqui, ó. Conclusão. Lembra que o X era correspondente do 12? Tá aqui, ó. E o 30 é correspondente do 15. 30 correspondente do 15. Pode fazer regra do cancelamento aqui por 15? Pode, né? Vai ficar 2 e aqui vai ficar 1. Resposta do exercício. Esse vezes esse, x vezes 1, igual a esse vezes esse. 12 vezes 2. Resposta, x é igual a 24 centímetros. E aí, acertaram? Bom, gente, é isso. E até a nossa próxima aula.